projeto Nova Terra acontece nas cidades de Barão de Grajaú, no Maranhão, e em Floriano, no Piauí, com ações inovadoras que vêm mudando a realidade de centenas de famílias, destacando a entrega de filtros de barros que oferecem água saudável, entrega de cestas básicas para famílias vulneráveis, cadeiras de rodas para aqueles com problemas de locomoção, bicicletas para as crianças seguirem rumo à escola, entrega de caixas d'água, dentre dezenas de outras atividades. Participe! Doe para a comunidade espírita cristã Joana de Ângeles. Olá, meu nome é César Crispim e a partir de hoje, pelo canal UFO Piauí no YouTube, nós iremos apresentar esse programa chamado Nova Terra, que tem por objetivo apresentar ideias, conceitos, que nós possamos conversar sobre temas importantes da atualidade. Um dos fundamentos desse programa é levar um pouco de consolo através da oração, de dicas, ideias e também através do Evangelho do Cristo, esse ser tão maravilhoso que está entre nós há mais de 2000 anos ou há milênios. Para essa primeira etapa, que serão 9 partes, 9 capítulos, nós vamos falar sobre o perdão e o amor no processo da cura. Às vezes adoecemos, mas não sabemos por que estamos doentes. O perdão é um grande desafio. Talvez seja um dos maiores desafios para nós que estamos no processo evolutivo, porque nós sentimos uma dificuldade de aceitar tudo aquilo que vai contra os nossos conceitos, os nossos princípios, as nossas crenças, falsas crenças às vezes, e que nós queremos ver tudo ao nosso modo, como nós pensamos, como nós queremos que aconteça. E tudo que foge a essa regra, daquilo que nós imaginamos dentro de um relacionamento, dentro de convivência com outras pessoas, nós começamos a discordar do que está acontecendo e passamos a achar que estamos sendo ofendidos pelas pessoas que estão convivendo conosco. É um grande desafio hoje para a humanidade inteira a aceitação, a convivência com as diferenças, porque isso termina nos melindrando, nos ofendendo. O perdão, o grande desafio do perdão é demonstrar para o outro que nós somos superiores pelo amor. Nós somos superiores pela vontade de fazer o bem, pela vontade de praticar o amor e a amizade entre as pessoas. Mas para isso precisa de uma consciência superior, que nós possamos ver que a outra pessoa possui a mesma luz e está na mesma condição evolutiva, que ninguém é melhor do que ninguém nesse processo de chegarmos à perfeição, de alcançarmos um estágio evolutivo maior. Antes de falarmos de perdão, do desafio de perdoar, é preciso colocar as mãos na cabeça com o objetivo único de pensar quais são os conceitos que eu já trago em mim, enraizado em mim, sobre o que é o perdão. O que é necessário para que eu perdoe? Porque às vezes o que nós estamos imaginando que é perdoar, talvez não seja perdoar. Talvez o que nós pensamos que é necessário para perdoar, talvez não seja preciso fazer isso para ter o perdão ou para perdoar. Vamos citar um exemplo. A doutora Robin Cassarge, ela cita que aos 21 anos de idade, ela passou por uma situação que foi a pior da vida dela. Aos 21 anos de idade, ela foi brutalmente estuprada por um homem que ela diz ser muito maior do que ela. E aquele ato de violência machucou ela profundamente. Mas a doutora Robin Cassarge, ela para e reflete por um certo tempo e chega à conclusão de que ela precisava perdoar aquele homem para sentir-se liberta.
Daí nós pegamos esse pensamento dela para refletirmos. Será que nós conseguimos perdoar alguém que seja tão violento? Alguém que praticou um ato tão brutal contra a nossa pessoa, os nossos princípios, o nosso corpo físico, o que há de mais sagrado em nós. Como perdoar? E aí a doutora Robin Cassage nos lembra uma coisa muito interessante. Nós não estamos falando dos atos, das atitudes. Nós estamos falando de pessoas, de momentos. Talvez eu não consiga perdoar, talvez você não consiga perdoar o estupro, que é o ato. Mas talvez nós consigamos perdoar a pessoa que pratica esses atos. Porque essas pessoas que praticam esses atos, não necessariamente elas estão numa condição de raciocinar sobre os atos que estão praticando. Falta, talvez, nessa convivência, nesse relacionamento, nessa situação, nesse momento, como o estupro da doutora Robin Cassage, que é um momento terrível que acontece na vida dela, mas foi um momento, e esse momento não pode ser levado em nós pela vida toda. Nós não podemos fingir que perdoamos, mas não precisamos e nem devemos segurar em nós, essa informação, esse ato. A doutora Robin Cassage, ela começa então a perceber que é necessário se libertar desse ato, dessa agressão sofrida, para que ela possa viver novamente, para que ela possa ter segurança no relacionamento com outros homens, para que ela não projete nos outros homens esse ato que aconteceu com ela. Não fingindo, porque perdoar não é fingir. Como que nós vamos, nesse início de conversa, compreender que perdoar é um ato sincero? E é mais do que um ato sincero, é uma mudança de pensamento, é uma mudança de forma de agir com as outras pessoas. Por isso que perdoar não é fingir. Nós não podemos fingir quando a outra pessoa chegar que está tudo bem, quando por dentro nós estamos destruindo ou nos destruindo. É necessário imaginar que por dentro nós também temos que estar bem, para que o outro perceba em nós as nossas atitudes modificadas. Isso é um ato de superioridade. Quando nós verdadeiramente estamos sentindo as nossas energias tranquilas, mesmo diante daquela pessoa que nos ofendeu. Perdoar não precisa nós comunicarmos à pessoa, não precisa dizer. Talvez, em algum momento, isso também seja importante, até para que a outra pessoa se sinta bem. Mas não há essa regra. É preciso chegar para a pessoa e pedir perdão? Ou é preciso dizer que perdoou aquela pessoa? Não necessariamente é preciso, porque a própria atitude, o próprio ato da pessoa, como nós estamos agindo, isso talvez seja muito mais importante do que as palavras. Tudo bem se para outra pessoa isso é importante, se para outra pessoa isso ainda é necessário, mas não é preciso, porque perdoar é uma mudança de percepção, de ação, de olhar e ver diferente. Então nós partimos primeiro de um princípio, algo aconteceu. E como isso aconteceu, agora eu mudo a minha visão em relação às pessoas que participaram daquela situação. E ao mudar a minha visão sobre aquelas pessoas, eu tenho que parar e raciocinar. Qual foi a minha reação, os meus pensamentos quando o fato aconteceu? E é uma coisa muito importante. Nem sempre o que aconteceu foi um ato, foi um momento. Às vezes é algo que vem acontecendo ao longo de muitos anos.
Dentro de um casamento, coisas vão se repetindo, e aquilo vai criando um cristal endurecido em nós de raiva, de ódio, que não necessariamente acontece em um momento, mas aquilo está acontecendo ao longo de 10, 15 anos. Então, é um ressentimento sobre o que acontece que vem sendo adubado, vem sendo cultivado e vem sendo mantido ali como um ódio, uma raiva, porque o erro que foi cometido e que me agrediu e que me ofendeu, ele ainda continua se repetindo. Uma das coisas muito importantes também nesse processo, para nós compreendermos, é não reprimir a raiva. Não vou fingir que não estou com raiva, mas também não vou reprimir a raiva, não vou esconder a raiva. Quantas vezes, quando nós estamos numa discussão e alguém chega e diz, até mesmo na nossa infância, que nós discutimos com alguma pessoa, e alguém diz assim: olha, o que você disse foi muito feio, você não pode sentir raiva é coisa de espírito atrasado. Se você está buscando a evolução espiritual, a perfeição, você não pode sentir raiva, ódio das outras pessoas. E isso, às vezes, até na infância, nós vamos guardando e vamos aprendendo, então, a reprimir a raiva. Então, a partir de agora, todas as vezes que eu sentir raiva, eu vou fingir, eu vou reprimir, eu vou deixar claro para as outras pessoas que eu não estou sentindo raiva. Bom, quando a ofensa chegar, primeiro perceber em nós se nós estamos capacitados a perdoar. Perguntar assim: eu perdoo? Ou eu estou dizendo eu nunca vou perdoar, eu tenho ódio dessa pessoa? Porque o problema não é a raiva. Então vamos partir para esse ponto. O problema não é a raiva que eu estou sentindo, ou a raiva que você sente porque foi agredido, porque algo aconteceu, ou algo está acontecendo há anos e esse algo está me ferindo. O problema não é esse. Não é sentir essa raiva, esse ódio, esse desejo de estrangular. Deixa isso vir, deixa isso tomar significado em nossa vida. Vamos trabalhar, ele tem de vir. Deixa que a raiva esteja em nós. E vamos então começar a imaginar: por que eu estou com raiva? O que foi que realmente aconteceu? E não interessa a monstruosidade da coisa, porque parece que então eu começo a gostar dessa raiva. Porque será que nós não estamos escondendo algo por trás dessa raiva? Que algo a raiva pode estar escondendo? Um medo de conviver com aquela pessoa? Então, será que não é melhor eu ter raiva de você? Porque aí você fica sabendo que eu tenho raiva de você. E como você já sabe que eu tenho raiva de você, nós não vamos mais ter que conviver. Você fica na sua, que eu fico na minha. Então, essa raiva, ela pode estar escondendo medo de conviver com a outra pessoa. Essa raiva, ela pode estar escondendo um medo de ter de falar sobre esse assunto novamente, que eu não quero falar. Ou seja, eu estou me protegendo na raiva com medo de assumir os meus ressentimentos, com medo de dizer que eu tenho ódio, que eu tenho raiva. E isso não é problema. O problema vai ser quando essa raiva começar a durar mais do que lhe é permitido. Quando ela passar a durar mais tempo do que o necessário. A raiva é importante? Às vezes a raiva é importante. Às vezes nós estamos trabalhando numa repartição pública ou então numa empresa privada e etc. E de repente acontece algo que prejudicou os funcionários, os nossos colegas de trabalho. Então nós ficamos com raiva e movidos por essa raiva, por esse ódio, desse ato que foi praticado por alguém, por um gerente, um superior, alguma coisa, ou um administrador da empresa, uma decisão que foi tomada
a revelia ali, o pessoal da empresa, os colegas não queriam que fosse daquela forma, aquela decisão não é de acordo, ninguém está concordando, então nós sentimos uma raiva, um ódio. Não deveriam fazer isso conosco, isso é um abuso e etc. E nós vamos buscar os nossos direitos. Então essa raiva ela é boa. É uma raiva que me fez me movimentar e ir atrás dos meus direitos. Então que raiva maravilhosa. Nos fez pensar, nos reunimos. Antes não sentávamos para discutir no trabalho sobre os nossos problemas da empresa. Éramos mais individualistas. Então nos reunimos e essa raiva é boa. Nós só não podemos deixar que ela tome de conta. Porque senão, quando chegar no momento do acordo com os patrões, nós vamos estar muito carregados de ódio, armados. E não vamos chegar a um consenso porque nós não vamos conseguir articular as ideias de modo correto, porque nós vamos estar olhando só para os nossos direitos e não para também os nossos deveres para com a empresa. Às vezes isso pode ser na sociedade, no bairro onde nós moramos. Nós estamos revoltados, citando aqui um exemplo, porque a prefeitura vai demolir um prédio antigo. Então chega um momento que isso aí é um absurdo. Como que vai demolir esse prédio histórico que faz parte da nossa memória afetiva e faz parte da nossa cultura? Como que eles têm coragem de demolir esse prédio? Não pode demolir o prédio. Daí vem o nosso pensamento. Vamos reivindicar nossos direitos, o prédio não pode ser demolido. Ótimo. Essa raiva ela é boa, esse ódio é bom, né? E por que ele é um ódio bom? Por que ele é uma raiva boa? Porque ela está fazendo a comunidade se mover, defender aquele prédio, defender aquele espaço público. Ela está fazendo com que tomemos decisões que estávamos acomodados. Talvez o prédio fosse até desabar por conta dos fenômenos da natureza, pela chuva, os ventos e as tempestades, mas agora nós vamos lutar por ele. Olha só que raiva, que ódio bom. Mas chega um momento em que essa raiva e esse ódio basta. Já movimentamos a comunidade, já chamamos os advogados, já estamos em conversa com o prefeito. Ele já tomou a decisão que vai pensar no nosso caso. Então, calma. Aí entra o perdão. Tudo bem, erraram, não era para ter feito assim, pensado assim, mas agora estão dizendo que vão contornar a situação. Então, calma. Calma, porque o processo já está andando para o caminho da solução. Então, a raiva, o ressentimento, ele precisa ser argumentado. Não pode ser fingido, escondido. Tem que haver comunicação quando há raiva e ódio. Lá, aí eu volto na doutora Robin Cassarja. Quando a doutora vai e revela que foi estuprada aos 21 anos, e ela começa, a partir daí, proferir palestras sobre o perdão e buscar o perdão para esse homem, que aí ela diz assim para mim, mas eu não preciso conviver com ele, porque foi o ato que me machucou, não foi ele. E ele eu já perdoei, agora o ato, eu preciso entender esse ato em mim. É como se nós estivéssemos achando que as atitudes são mais do que as pessoas, e não são. É preciso separar. A atitude de demolir o prédio ou de tirar os nossos direitos trabalhistas é uma atitude terrível. Mas as pessoas que estão se movendo para isso, elas podem se modificar ao longo do processo. Elas podem compreender a importância dos nossos direitos, a importância de não estuprar outra mulher, de parar ali. Ela pode compreender que aquele prédio de fato é muito importante. Não vamos demolir, deixa ali, vamos preservar, vamos reformar e transformar, digamos, em uma biblioteca. Dentro desse processo há transformações nas pessoas. Os atos continuam, eu continuo contrário, você continua contra esses atos. Ninguém é a favor do estupro, ninguém é a favor de destruir o patrimônio público, ninguém é a favor de destruir os direitos que foram conquistados pelos trabalhadores. Ninguém está dizendo que precisa ser a favor, mas as pessoas que praticam esses atos, elas merecem de nós, que estamos buscando esse processo evolutivo e essa calma dentro de nós,
essa calma de espírito para viver melhor, de um modo mais saudável. Então, precisa que essas pessoas sejam vistas por outros olhos. E nós temos que mudar a nossa percepção de observá-las e de tratá-las. Essa mudança de percepção, ela é muito importante no processo do perdão, no processo da convivência melhor com as outras pessoas. E por falar na falta e na falha de comunicação, é que nós vamos trazer um outro exemplo também sobre o perdão. Às vezes, vou citar um exemplo para ser mais claro. Na nossa convivência em família acontece algo terrível. Digamos que o nosso pai está tendo um relacionamento extraconjugal, está tendo uma outra pessoa fora do casamento. E nós não sabíamos disso. Ele passou a chegar mais tarde em casa, os finais de semana sair mais sem dizer para onde ia, ou às vezes até dizia que ia estar com os amigos, mas antes não havia esses programas com os amigos com essa intensidade toda. Há uma desconfiança, mas vamos deixando passar e com o tempo vai aumentando essa ausência dele no lar. Até que descobrimos, a nossa mãe, principalmente, descobre que ele está tendo esse caso fora de casa, com outra mulher. Daí vem o ódio, ninguém vai aceitar, ninguém está dizendo que infidelidade é o correto. É evidente que também nós não vamos dizer que pedir o divórcio seria também o mais correto. Tem que se analisar vários ângulos que em outro momento, em outra fala nossa, nós vamos abordar mais especificamente esse caso. O que eu quero dizer aqui nesse momento é que o tempo passa e aí nós nos casamos. Agora somos nós que estamos começando uma família. E de repente a mulher desse relacionamento, a filha do casal, que o pai traía a mãe, ela começa a perceber que após uns 2 ou 3 anos, 5 anos de casamento, de repente o seu marido começa a chegar mais tarde em casa. A partir desse momento, ela começa a recordar-se do que aconteceu com sua mãe e começa a projetar isso no casamento dela. E achar que o marido está replicando ou está reproduzindo algo que ele nem viu. Talvez nem saiba que tenha acontecido na família dela. Mas ela já começa a achar que todos os homens são iguais e que ele está só repetindo o que o pai dela fez. Daí, ele também começa a trabalhar mais nos finais de semana. E as desconfianças aumentam. Por falta de comunicação, porque ela não quer tocar nesse assunto, porque se ela falar sobre essa possibilidade da traição, da infidelidade, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com a mãe dela, que viu o casamento desmoronar. Então, ao tempo em que ela desconfia da infidelidade do marido, ela tenta segurar o casamento, mantendo aquilo em sigilo. E começa a sofrer por aquilo, pelaquela situação, por aquela hipótese de traição. Daí ela começa a ter raiva do marido e começa a brigar, a reclamar, porque ele está sendo agora, dentro da mente dela, dentro das ideias que ela está construindo, ele é um homem infiel e está traindo ela. Ela só não tocou no assunto, olha a falta de comunicação. Ela ainda não falou sobre isso porque ela tem medo de destruir o próprio casamento. Detalhe nessa história. Será que ele está traindo realmente? Será que se houvesse assim uma comunicação, será que se houvesse um diálogo, ela não ia descobrir que realmente ele está trabalhando demais e ele não está reproduzindo algo que ele nem sabia que havia acontecido no casamento com a mãe dela, o pai dela? Será que não está havendo aí alguma falta de comunicação? Então, sofremos com uma raiva que não era para ter existido. E temos ódio de uma situação que não aconteceu. É necessário essa comunicação em todos os ângulos, com os filhos também,
com os vizinhos, para que nós não fiquemos somente desconfiando que algo vai acontecer ou está acontecendo e criando ódio a partir daí. O ódio e a raiva não pode ser no nosso processo evolutivo um ponto de partida. Ele pode ser até um ponto de partida lá naquele exemplo que eu falei dos direitos trabalhistas, lá do prédio que vai ser demolido. Quer dizer, a raiva, você criou raiva ali naquele momento. Então ali pode até servir como um ponto de partida, que tem um ponto de chegada bem definido também. Mas não necessariamente a raiva precisa ser ponto de partida de nada. Claro que podemos. E uma coisa bastante interessante, quando perceber que a raiva está sendo um ponto de partida, analisar essa raiva. Observar por que nós estamos deixando que essa raiva tome conta de nós. Outra coisa bastante interessante é perceber se essa raiva ela está partindo por quê? Onde estou querendo chegar com a minha raiva? Eu estou querendo mostrar para você que você é culpado? É isso que eu quero mostrar? Que o nosso casamento não vai bem porque você está fazendo coisas erradas, você não está cuidando. Então essa raiva vai despertar a culpa no outro e vai me isentar de compromissos que porventura eu tenha dentro desse relacionamento? Essa mesma raiva, como eu falei antes, será que não é para afastar as pessoas de nós? Eu não vou chegar perto do Crispim porque eu sei que ele tem raiva de mim. Então, para mim é melhor, porque eu tenho um problema de convivência com as outras pessoas. Então, isso para mim é melhor. Será que vale a pena também nesse processo evolutivo de compreensão do perdão, do ressentimento, da raiva? Será que dentro de uma discussão lá na prefeitura, sobre o prédio, dos direitos trabalhistas, a esposa que está com suas desconfianças, será que vale a pena estar certo? Talvez estar errado é melhor. Talvez estar errado é melhor. Porque não tem importância nenhuma estarmos certos sempre. Não precisamos estar sempre certo. Por que eu estou falando isso? Numa discussão com os filhos, aí você diz assim, mas é um adolescente de 15 anos, como é que ele vai estar certo? Pode estar certo. E nós, pais, podemos estar errados naquela discussão. Ele pode estar certo, até porque a vida é dele e ele está tentando construir uma vida diferente da nossa. Bater de frente talvez seja mais complicado. Vai gerar uma raiva, uma intriga que pode durar por muito tempo. O filho, por sua vez, que pode estar me assistindo agora, ele pode até sentir raiva dos pais, sem problema. Ele pode até dizer que vai sair de casa. Um dia teremos que sair de casa. Esse cordão umbilical tem que ser partido, rompido. Mas sair levando a raiva e o ódio, será que isso de fato é interessante? Tem que ser resolvido, tem que ser comunicado, tem que ser conversado. Os atos, o que acontece, não pode ser maior do que as pessoas. As pessoas que estão ali, elas são muito importantes para nós. Recorde-se, essa pessoa que você desconfia da infidelidade, ela é sua esposa, mãe de seus filhos, ou é o seu esposo, pai dos seus filhos. Há um tempo de convivência aí, de amor, de reciprocidade, de sentimentos bons também. Recorde-se que essas pessoas, administradores públicos, que às vezes fazem coisas erradas na cidade, mas também fazem coisas certas. Então isso precisa ser revisto, mostrando que nós podemos também estar errado nesse processo evolutivo. Não podemos reforçar um sentimento de culpa, nem nós, nem na outra pessoa. Ninguém é vítima de nada. Estamos evoluindo e um erra ali, o outro erra acolá. Muito cuidado nesse perceber da raiva, do ressentimento, do ódio, da necessidade de perdão.
Muito cuidado para não achar que somos sempre vítimas. E segurar essa raiva e esse ressentimento, às vezes podemos dizer assim: se eu perdoar, se eu largar esta raiva, esse ressentimento, essa mágoa que eu trago às vezes da infância, eu tenho 50 anos carregando isso. Se eu me livrar disso, o que é que eu vou ser? Porque eu passei a vida inteira segurando esse pensamento, agarrado a este pensamento, pensando justamente que eu sou a vítima e o mundo inteiro está culpado por isso, ou aquela pessoa, e eu sou vítima de tudo isso. E eu só sou assim porque, infelizmente, aconteceu isso comigo. E se eu não me segurar nisso por muito mais tempo, como que eu vou ser? O que eu vou ser? Como eu vou agir a partir de agora, se eu perdoei e se agora eu não tenho em mais nada a que me agarrar? Temos que ter a cautela, mesmo padrão de vibração, de pensamento, e nos sentirmos felizes por isso. E tirando isso, a nossa felicidade acaba. Ser vítima pode trazer um prazer, mas ele anula inúmeras outras possibilidades de alegria e de felicidade. Nós podemos a vida inteira nos sentirmos vítimas e manter a outra no lugar de culpado. E isso pode ser até bom, porque nós vamos segurando essa pessoa ali. Mas até quando? Para tudo que falamos, que é só uma pequena parte da raiva, do ressentimento, do ódio e da necessidade de perdão, para tudo que falamos é necessário que nós sejamos gentis. A gentileza para com as outras pessoas. Eu sei que eu estou com ódio da pessoa que nos estuprou. Eu sei que eu tenho ódio desse poder público que quer derrubar esse prédio histórico. Eu sei que eu tenho ódio da esposa, do esposo que nós estamos pensando que nos traiu. Eu sei que nós temos esse ódio, essa raiva e um ressentimento guardado. Mas uma gentileza para com essas pessoas. Uma gentileza para com essas situações. Porque essa gentileza, até para conosco, não podemos levar esse pensamento por muito tempo. Nós somos um vaso e nós cabe milhões de situações, de pensamentos, de ideias. E nós as recebemos, só que nós precisamos ter cuidado para não sermos um vaso de lixo, para sermos um vaso que recebe flores, um vaso que deixa em nós adubar vida, renascer, pétalas, flores desabrocharem, pétalas caírem, perfumes ser exalados. É isso que nós somos, essa possibilidade desse vaso material maravilhoso que vai deixar transbordar alegria, sucesso, contentamento, amizade entre nós. Não pode ser um vaso ruim, um vaso cheio de ódio, porque aí é um vaso de lixo. E por quanto tempo nós vamos carregar esse lixo, que é a ausência do perdão? Por quanto tempo nós vamos carregar esse ódio? Por quanto tempo vamos reforçar a culpa no outro? Por quanto tempo vamos dizer para nós mesmos que não perdoamos ou que não nos perdoamos pelo erro? Existe uma situação num filme muito interessante. Esse filme ganhou o Oscar de melhor filme, o ator ganhou o Oscar de melhor ator. Eu deixo aqui a dica, você pode assistir esse filme na Netflix. É um filme lindíssimo, chamado O Pianista. Ele narra a história de um pianista durante a Segunda Guerra Mundial, um pianista judeu, e que era um dos melhores pianistas da Polônia. E que foi ali aprisionado pelos nazistas. E é uma história muito bonita que você precisa ver. Mas eu quero deixar para vocês só 1 minuto dessa história, 3 minutos dessa história. Chega um momento em que ele e a família chegam a um local, tipo um campo de concentração. Não era exatamente um campo de concentração, mas é um local que só tem judeus, como se fosse um campo de concentração. É ao ar livre, mas eles estão murado, o espaço é murado.
E as irmãs sentam ao chão e atrás delas tem um casal. O marido está de pé e a esposa está agachada ali, segurando nas pernas do marido, e ela chora e ela repete que isso é o ressentimento. O ressentimento é você repetir a mesma coisa durante muito tempo. Então é sentir e ressentir, é o ressentimento. É isso que não pode acontecer, é deixar acontecer. Então ela repete sempre. Mas isso causa em nós que estamos assistindo o filme, assim como nas meninas, né, as atrizes do filme, o mesmo sentimento. Isso é incrível como o diretor conseguiu fazer isso. Ela repete sempre, com o mesmo choro, na mesma altura, na mesma dor, ela fica repetindo: por que fiz isso? Por que fiz isso? Por que fiz isso? Por que fiz isso? E ela repete isso e chora. E isso começa a irritar. Irrita também as pessoas, os atores que estão, eles ficam representando, claro, são atores, é um filme, mas eles começam a se sentir irritados com ela repetir: por que fiz isso? Por que fiz isso? Por que fiz isso? E ele vai mostrando para a gente como o ressentimento nos irrita. E nós começamos, eu senti na hora até uma vontade de passar o filme para frente para não ouvir. Mas eu percebi que o diretor do filme queria provocar isso em nós. Ele queria provocar isso em nós. Dali, ele sai de perto da atriz, né, dessa situação, dessa cena, e vai para outros homens que estão conversando sobre um outro assunto. Mas de fundo você continua escutando o som do porquê fiz isso, porquê fiz isso, porquê fiz isso. E isso continua irritando. E a gente não sabe, a gente acha que aquela mulher, começa a sentir até um certo ódio por ela, uma raiva momentânea por ela. Claro que isso vai ser muito passageiro. Daí volta novamente para as irmãs do pianista, que estão bem próximo dessa mulher, e uma delas diz: eu não aguento mais ela repetir essa mesma coisa, eu não aguento mais ela dizer porque fiz isso, eu não aguento mais. O Senhor que está do lado dela, olha para ela, e aí ela vai e pergunta para esse Senhor: o que foi que ela fez? E o Senhor explica. O casal tinha um bebê. E eles estavam em casa, eram judeus. No momento em que os nazistas chegam, eles se escondem no armário, o casal com o bebê, com a ideia de que eles iriam revistar a casa, não ia achar ninguém na casa e iria embora. E assim eles estariam salvos, não iriam para os campos de concentração. Só que no momento em que eles se escondem, o bebezinho começa um chorinho e ela tampa a boca do bebê. E ali ela fica segurando o bebê e tampando a boca do bebê até que eles vão embora. Só que aí eles voltam, porque eles percebem que tem alguém na casa realmente e vão até o armário e abrem a porta do armário e encontram o casal e o bebê. Detalhe, o bebê estava morto. Ela própria sufocou o seu filho. Mas ela sufocou para proteger o filho. Não foi para matar o filho. Então, nesse momento, ela sente muita raiva de si mesma e muito ódio. E ela não consegue se perdoar e repete: por que fiz isso? Por que fiz isso? E esse ressentimento enlouquece a todos nós que estamos assistindo o filme e a quem está lá, dizendo para nós o tanto que o ressentimento pode machucar, pode sufocar até mesmo dezenas de pessoas. Uma humanidade inteira pode ser sufocada pela raiva e pelo ressentimento. A única cura é o perdão. É o perdão. Gratidão.
O projeto Nova Terra acontece nas cidades de Barão de Grajaú, no Maranhão, e em Floriano, no Piauí, com ações inovadoras que vêm mudando a realidade de centenas de famílias, destacando a entrega de filtros de barros que oferecem água saudável, entrega de cestas básicas para famílias vulneráveis, cadeiras de rodas para aqueles com problemas de locomoção, bicicletas para as crianças seguirem rumo à escola, entrega de caixas d'água, dentre dezenas de outras atividades. Participe! Doe para a comunidade espírita cristã Joana de Ângeles.